Graça e paz, igreja, amém? É um privilégio estar aqui na casa do Senhor, principalmente porque nós temos a presença de Deus conosco. Isso é muito importante, que Ele, em todo momento de nossas vidas, Ele sempre está conosco, do nosso lado. E nós vamos estudar a lição número 11 da Escola Bíblica Dominical, cujo título é O Zelo do Apóstolo Paulo pelas Sãs Doutrinas. É impressionante isso, porque é uma coisa que nós, desde o início, deveríamos preocupar, ou seja, de dar mais atenção a esse segredo que nós vamos aprender agora, muito valioso, que é zelar por aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Vamos falar aqui sobre coisas importantíssimas para que nós possamos manter uma fé genuína, uma fé verdadeira. E o nosso texto áureo se encontra em 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16, vamos ler na revista, que nos diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Em outra versão, a palavra nos diz: cuide de vocês mesmo e também do seu ensino, daquilo que você aprende. Cuide bem de você mesmo e do seu ensino. Continue fazendo isso, pois assim vocês salvarão tanto a você mesmo como aos que param para ouvir vocês. Olha a importância de zelarmos pela sã doutrina. E o texto da nossa leitura diária se encontra em 2 capítulos, em 2 livros. 1 Timóteo 6, 3 a 6 e o versículo 11, e 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vamos ler aqui 1 Timóteo 6, 3 a 6. Assim nos diz a palavra de Deus: ensine e recomendo essas coisas, mas se vocês ensinam alguma doutrina diferente e não concorda com a verdadeira palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está inchada de orgulho e não sabe nada. O que ela tem é um desejo doentio de discutir e brigar a respeito de palavras. Isso traz inveja, brigas, calúnia, desconfiança e dissensão sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que religião é um meio de ficar rico. É claro que a religião faz a pessoa ficar muito rico se estiver satisfeita com o que tem. Olha que coisa maravilhosa. É claro que a religião faz a pessoa ficar muito rica se estiver satisfeito com o que tem. Versículo 11. Mas vocês, homens de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida de honestidade, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de humildade. A outra leitura se encontra em 2 Timóteo 3, 14 e 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17.
Assim, a palavra de Deus nos diz: quanto a vocês, continue firme nas verdades que aprendeu, em que creu com todo o coração. Vocês sabem que foram os seus mestres na fé cristã. Olha só, vocês sabem quem foram os seus mestres que ensinavam a vocês na decorrida da sua fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, que lhe podem dar a sabedoria de levar à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Portanto, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar de maneira certa de viver. Olha que coisa maravilhosa! E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Olha que maravilha a palavra de Deus está nos trazendo nesta manhã. Não devemos nos descuidar daquilo que os nossos mestres, desde pequeno, nos instruíram acerca da palavra de Deus. E aqui, o objetivo é asseverar pelo zelo da sã doutrina, ou seja, afirmar o zelo pela sã doutrina, aprovar, está aprovado o zelo da sã doutrina. Nós devemos lutar para que a nossa fé não seja diferente daquilo que os nossos mestres, os nossos professores nos ensinaram acerca da sã doutrina, que é a palavra de Deus. Uma coisa interessante é que a relação, ou vamos assim dizer, em relação à Bíblia, a palavra de Deus, nós cremos na sua inerência, ou seja, a Bíblia é incapaz de errar. Não existe nada errado na palavra de Deus. Infalibilidade, ou seja, ela é infalível. Em outras palavras, ela cumpre aquilo que ela fala. Ela é a verdade e ela cumpre tudo aquilo que está escrito no livro, porque é a palavra de Deus. E mais, é suficiente para toda regra de fé, toda regra de fé e prática. Essa é a palavra de Deus. Para nós, zelar pela sã doutrina, que se encontra nas Escrituras Sagradas, nada mais é do que ela é inegociável, ou seja, não existe barganha acerca de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Quer conhecer a palavra de Deus? Estuda. Quer conhecer fundo? Estuda. Estuda bastante a palavra de Deus, porque ela só diz a verdade acerca daquilo que nós conhecemos, que é um Deus verdadeiro, um Deus real. Nos tempos de vento de doutrina, torna-se urgente, a partir da vida do ministério do apóstolo Paulo, afirmar o nosso compromisso com a sã doutrina esposada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. O que nós estamos fazendo aqui hoje, aquilo que o apóstolo Paulo fez, nós estamos aqui reafirmando o nosso compromisso com as verdades que encontra aqui na palavra de Deus. Busquemos, queridos, cada dia mais honrar a Bíblia e ao mesmo tempo ter a coragem de afirmar e reafirmar as gloriosas e antigas doutrinas que encontra nas Sagradas Escrituras. Essas doutrinas, elas nos edificam e sustentam hoje
a igreja cristã e tem sustentado durante todos esses tempos a igreja de Cristo. A introdução, o autor ele começa a explicar, fazer 3 perguntas muito interessantes acerca da sã doutrina. Qual o fim do mandamento? Qual o fim do mandamento? Por que devemos zelar pela sã doutrina? Ou existe algum ponto de equilíbrio na sã doutrina? Existe alguma coisa que se pode fazer para você ludibriar isso? O assunto que nós vamos estudar aqui nessa lição responde a essas questões e nos mostra a importância da nossa caminhada durante toda a nossa vida cristã. Ela vai nos mostrar e nos orientar para nós termos uma vida cristã autêntica e verdadeira. E o autor ele começa aqui com 2 palavras que nós devemos colocar no nosso coração o entendimento delas, porque elas começam a base de todo o nosso estudo de hoje sobre a sã doutrina. Existem dois termos técnicos importantes que nós vamos estudar agora. Primeiro é ortodoxia e depois a heterodoxia. O que são esses dois termos técnicos? O que vem a ser? São 2 termos necessários à teologia para compreender a distinção entre o ensino correto, o ensino certo, e os desvios quanto à doutrina bíblica. Ou seja, esses termos nos ajudam a compreender a preocupação, desde a época do apóstolo Paulo, com as invasão de heresias dentro do meio do povo de Deus, e principalmente nas igrejas locais. Hoje nós vivemos muitas igrejas falando heresias, e nós devemos conhecer esses 2 termos para nós entendermos, inclusive ouvindo mensagens acerca da palavra de Deus, nós, com esses 2 termos técnicos, nós vamos entender se a pessoa está falando heresia ou não, se ele está falando a coisa que é do Senhor ou não. E nós vamos saber, o que eu estou falando aqui, nós vamos estudar mais na frente. Então, é importante não só você ler a Bíblia, mas é importante você cair fundo no estudo, no ensinamento da palavra de Deus. Eu sempre vou bater nessa tecla. A Bíblia foi feita para estudar, não é um livro comum, porque fala sobre a vida de Deus. Então isso é muito importante. Eu tenho isso como regra de fé, que a Bíblia foi feita para estudar. Então aqui o autor ele começa aqui 2 conceitos. O que é ortodoxia? Na língua grega, no Novo Testamento, a palavra tem como prefixo orto e significa o que é direito, reto, certo. Olha só o que nos diz 1 Timóteo 4:1-2. 1 Timóteo 4:1-2. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles obedecerão a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios. Olha só que palavra que serve de alerta para nós. Aquilo que não for de Deus, nós temos que distinguir isso, saber se aquilo que nós estamos ouvindo é heresia ou é realmente Deus falando conosco. É muito importante isso. E a definição técnica da palavra ortodoxia, ela nos diz respeito à absoluta conformidade com o princípio ou doutrina, ou seja, na teologia cristã, o termo refere-se ao mesmo modelo bíblico das sãs doutrinas. O que nos diz 2 Timóteo 1,13? 2 Timóteo 1,13. A palavra de Deus diz: continue a guardar os ensinamentos que eu te dei como exemplo para seguir,
pois são ensinamentos verdadeiros, e fiquem firmes na fé e no amor que temos por estar unidos com Cristo Jesus. Então, nós devemos sempre manter firmes com os ensinamentos que Cristo nos deu. Logo, a doutrina cristã é ortodoxa enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Ela só será ortodoxa se for realmente coerente com aquilo que Cristo, durante o seu ministério, veio nos mostrar, nos ensinar, e aquilo que nós aprendemos dos apóstolos do Senhor. Fora disso, não devemos dar ouvidos a coisas que não nos edificam. Coisa maravilhosa, né? Essa é a palavra de Deus. E o autor ele começa a dizer agora sobre o que é heterodoxia. Nós estudamos agora sobre ortodoxia. E o que é heterodoxia? O prefixo da palavra heteros significa diversos. Assim, heterodoxia nos remete a opiniões diferentes, oposições aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Se a ortodoxia tem um parecer, a heterodoxia implica várias opiniões a respeito de um mesmo objeto. Um tema, um assunto, ter várias opiniões acerca disso. Isso não foi o que Cristo ensinou. Isso não é a palavra que os apóstolos pregaram. A Bíblia, nós vimos aqui que ela é incapaz de errar. A palavra é única, é verdadeira. Não existe meio termo na palavra de Deus. Não tem como você berganhar com Deus sobre a doutrina da palavra dele. Então não existe meio termo, 4, 5 versões acerca de alguma coisa. Não existe. A palavra é única. A ortodoxia tem um só parecer. Já a heterodoxia tem várias opiniões acerca do mesmo. E isso preocupou o apóstolo Paulo naquela época. E deve ser hoje para nós motivo também de preocupação. Por quê? Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária na fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. Aquilo que nós acabamos de ler aqui, nós devemos acabar com isso. Não permitir isso dentro de nossas igrejas. Pessoas que vêm se infiltrar e pregar um evangelho que não tem nada a ver com o que Cristo e os apóstolos pregaram e ensinaram. Então nós devemos sempre ser atentos com isso. A igreja deve ser, portanto, uma igreja ortodoxa, doutrina cristã, coerente com o que Cristo e que os apóstolos ensinaram. É por isso, querido, que o nosso ponto central da nossa revista é preciso zelar pela sã doutrina. Nós precisamos dar continuidade àquilo que o apóstolo Paulo, desde aquela época em que ele foi chamado para o ministério, para fazer a obra, para pregar acerca de uma pessoa que ele não teve contato, que é Jesus, mas ele teve contato espiritual quando ele foi abordado e foi conhecido quem era realmente Jesus de verdade, onde que ele teve um encontro glorioso, onde que ele passou 3 anos e meio estudando, longe das pessoas que falavam e pregavam naquela época, mas ele ouviu do Senhor Jesus todo o ensinamento para fundar a igreja verdadeira. E aqui ele está nos mostrando, nos advertindo contra esse tipo de igreja, que nós não devemos se influenciar com pessoas que vêm pregar uma coisa que não é pregada por Cristo e muito menos pelos apóstolos. Devemos, pois,
fortalecer na unidade doutrinária de nossas igrejas. Queridos, ortodoxia é a igreja de Cristo. Não tem berganha. Não existe outro a não ser os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Nós temos a primeira síntese aqui que nos fala: com ortodoxia nos referimos à doutrina cristã enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Com heterodoxia, tudo que for isso é diferente, não é para nós seguirmos, porque nós não somos heterodoxos. A igreja cristã é ortodoxa. Paulo deixou bem claro aqui que nós devemos brigar com esse direito, porque nós temos que seguir o que ele fez. Nós temos que lutar hoje para que isso seja real na vida das pessoas, para entender realmente o sentido da palavra de Deus. O segundo tópico, o autor ele começa a falar sobre a ameaça de corrupção doutrinária. 1 Timóteo 1:3, a palavra de Deus nos diz: como já pedi quando estavam indo para a região da Macedônia, ele falando para Timóteo, quero que você fique na cidade de Éfeso. Nessa cidade, algumas pessoas estão ensinando doutrinas falsas e você precisa mandar que parem com isso. Olha só, a mensagem de Paulo aqui foi direta para Timóteo. Você precisa falar para essas pessoas para pararem com isso. Então, a advertência do apóstolo é justamente isso, quando ele escreve aqui que algumas pessoas estavam em 1 Timóteo, Paulo adverte acerca de alguns que não ensinam outras doutrinas, ou seja, aqui a palavra para outras é hétero, diverso, por isso Paulo se refere a outras doutrinas como a que não tinha a ver com a genuína doutrina de Cristo. Existia um grupo lá que estava falando coisas que não era real, pregando uma doutrina falsa, uma doutrina mentirosa. Então Paulo aqui, esse zelo é para que preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos dos apóstolos. O que a palavra de Deus nos fala? Se você for ouvir alguma coisa que não tem a ver com a sua sã doutrina, sai fora, repreende e foge deles, porque eles não falam da boca de Deus. Se não for aquilo que você crê, aqueles ensinamentos, se for aquilo que você não crê, elimina-os, sai fora deles. E o apóstolo identifica essas pessoas que ficam falando, que eu digo aqui que é heresias, que não é verdade acerca da palavra de Deus. A Bíblia nos fala aqui que eles são como lobos cruéis, vestidos de ovelha, que investiam contra o rebanho de Deus e não o perdoando, ou seja, não aceita, você não aceita isso, simplesmente repreende. Atos capítulo 20, versículo 29, assim a palavra de Deus nos diz: porque sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho, e chegará o tempo em que alguns de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Temos que nos vigiar com relação a ouvir doutrinas que não seja doutrina de Cristo. É uma orientação, uma advertência do apóstolo Paulo para a nossa vida hoje. Nós devemos ficar atentos com isso. E aqui o segundo tópico, ele fala assim, uma pergunta: quais eram os problemas
de ordem doutrinária. Será que tinha problemas doutrinários naquela época, das igrejas? Aqui ele dá um comentário aqui muito interessante que eu achei, que as pessoas plantadas por Paulo e outros apóstolos, no primeiro século, eles sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Isso desde aquela época. Isso continua hoje, meus irmãos. Pessoas que chegam aqui infiltrando esse tipo de coisa. Você vai ouvir muito pessoas querendo te pregar um evangelho que não é um evangelho autêntico, verdadeiro. Então nós devemos sempre estar atentos aí. Nas igrejas, como a de Corinto e Éfeso, havia os que afirmavam crer no evangelho, mas não renunciavam os costumes pagãos. Outros diziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliado aos gnotismos, ou seja, eles não entenderam realmente o sentido da sã doutrina, e ali os costumes daquela época eles juntaram e começaram a pregar uma coisa que realmente o apóstolo Paulo nos adverte que não é o ensinamento que eles estavam fazendo. E isso teve um problema muito grande lá com relação a isso. 1 Coríntios 1,12, o que a palavra de Deus nos diz? 1 Coríntios 1,12, olha só a primeira confusão que houve. O que eu quero dizer é que cada um de vocês diz uma coisa diferente. Uns dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolo, e outros que eu sou de Pedro, e ainda outros eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Foi Paulo crucificado por vocês? Será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Graças a Deus que não batizei ninguém de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim ninguém pode dizer que vocês foram batizados em meu nome. Olha só. Então existia isso. Eu aprendi com Apolo, eu aprendi com... Então ele juntava aquilo com mais o ensinamento dos costumes e bagunçaram isso aí. E Paulo nos adverte com relação a isso, que eles tiveram muito problema com isso. E outra coisa que eu quero dizer, é lamentável que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para, em nome dela, viverem em licenciosidade, e os judaizantes que confundem a liturgia cristã com a judaica, bem como a moral cristã com o legalismo judaico. Agora, olha só o que o autor fala aqui sobre a igreja. A igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer ao ensino do Novo Testamento. É o conselho. A igreja de Cristo pertence a um novo tempo, e não aquele tempo, e deve obedecer os ensinamentos do Novo Testamento, aquilo que Cristo, durante 3 anos no seu ministério, nos ensinou. Nós vivemos na graça. E o autor, ele começa aqui a dizer sobre no tópico 3, fábulas e genealogias intermináveis. Em 1 Timóteo 4, 1 Timóteo 4, de 1 a 4, ele nos diz uma coisa aqui, ponha fim aos mitos e fábulas deles. E a ideia que ele tem de valorizar genealogias, gerando questões e discussões, em vez de ajudarem o povo a aceitar o plano de Deus, que é pela fé. O plano de Deus, que é pela fé. Não é pelos costumes
do povo daquela época. Não. Hoje nós vivemos da graça. Nós vivemos pela fé, daquilo que nós aprendemos com os apóstolos e com o nosso Mestre Jesus. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se... Então não é de costume de nada. Nós vivemos pela graça, pela fé. E aqui Paulo vem falando aqui que no tempo de Paulo havia os mestres falsos que pregavam fábulas e lendas de vida judaica como culto de anjos, além de não possuírem conteúdo concreto. Eles torciam o sentido da verdade apostólica. O que nos diz aqui Colossenses 2:18? Que ninguém afirme que você é melhor do que vocês, porque diz que eles têm visões e têm prazer em uma falsa humildade. Nós não devemos... esse fala tem visões, ele tem uma língua diferente, ele tem uma coisa que eu não entendo, ele é melhor do que eu porque eu não faço o que ele faz. Não, para com isso. Ele não é melhor do que ninguém. E aqui a palavra de Deus está dizendo aqui que ninguém afirma que é melhor do que vocês, pela fé que vocês têm em Cristo Jesus. Esses homens vaidosos têm em mente coisas carnais e são pessoas altamente orgulhosas por achar que faz alguma coisa diferente que você. Então, abre o olho com isso. Temos que estar atento para esse tipo de pessoas. O apóstolo Paulo advertiu a igreja quanto a essas coisas e as refutou com veemência. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com querelas infrutíferas, ou seja, o conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal ou capacidade de intelecto, ou seja, não é vaidade nem para pessoa, outro que é mais intelectual do que você, se acha intelectual mais do que você, né? Mas para nos fazer caminhar com o coração puro, com uma boa consciência de fé não fingida. O que nos diz 1 Timóteo? 1 versículo 5 nos diz assim a palavra: e finalmente, desta verdade, aconselho aumentar o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Essa é a palavra de Deus. Porque nós vimos aqui que os termos fábulas e mitos poderiam incluir narrações alegóricas, ou seja, lendas e ficções, ou seja, doutrinas impúrias, em contraste com aquilo que nós aprendemos sobre o verdadeiro sentido do Evangelho. Essas palavras eram frequentemente usadas em um sentido pejorativo, demonstrando deste modo histórias falsas e tolas. Quer dizer, armação, tudo isso é um tipo de armação para poder mostrar para vocês que a vaidade deles é que faziam a diferença para eles. E a Bíblia chama isso de tolo. A Bíblia chama isso de tolo. Então nós devemos, Senhor, sempre que o conhecimento das Escrituras não é para ostentar vaidade pessoal e muito menos a capacidade de intelecto de cada um de nós, mas fazer caminhar por um coração puro, por uma boa consciência e uma fé não fingida. Esse é o verdadeiro sentido que Paulo nos adverte. Esse tópico 2, ele finaliza a síntese dizendo: Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças de corrupções doutrinárias.
fiquemos atentos com relação a isso. Nós devemos estar vigilantes. Alguém fala alguma coisa que não é da palavra, briga pela sua fé, briga pela sua sã doutrina. Não, eu não acredito nisso, não é assim, porque a palavra de Deus nos diz isso. Essa é a nossa atitude hoje, que Paulo nos vem nos mostrar, para nós poder cada dia zelar pela sã doutrina. E por terceiro tópico, o autor ele fala sobre a igreja como guardiã da sã doutrina. Olha o que nos diz o autor: a igreja é coluna e firmeza da verdade. Em Timóteo, o apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. O que nos diz 1 Timóteo 3,15? 1 Timóteo 3,15 nos diz a palavra de Deus: mas se eu demorar, esta carta vai lhe mostrar como nós devemos agir na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o alicerce da verdade. A coluna e o alicerce da verdade. A finalidade da defesa da doutrina está na base mais forte, que é o amor. O amor como prática sincera da fé em Cristo Jesus. O falso ensina, os falsos mestres geram contendas, dissensões e gangrenas na comunhão. Logo, não há cristianismo ortodoxo sem a prática do amor, de um coração puro e de uma fé não fingida. E ele finaliza aqui a última parte dizendo que a primazia do amor. O amor é a base de todo o segredo da vida de um crente. Entre a fé, a esperança e o amor, o maior desses é o amor. Então tudo o amor é maior. E aqui não pode ser diferente, com certeza, porque o fim do mandamento, aqui nós acabamos de ler, é o amor. Eu não perguntei qual é o mandamento? O fim do mandamento é o amor. Em 1 Timóteo, o amor parece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate da falsa doutrina. Na epístola paulina, o combate nunca é contra pessoas, mas contra as ideias que elas representam. Nunca é com relação a pessoas. A briga de Paulo não é as pessoas, é a ideia que eles estavam colocando acerca da palavra de Deus, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é autêntico, daquilo que é puro, daquilo que é sincero. O zelo do apóstolo se dá justamente como impedir que o espírito dos falsos mestres se infiltrasse nas igrejas. Esse é o objetivo de Paulo. Nesse caso, o amor como fim do mandamento é o antídoto perfeito. Ora, o amor de um coração puro é o amor que procede de dentro para fora, não se tratando de meros sentimentos. Neste amor, o coração é santificado pela pessoa do Espírito Santo de Deus, gerando uma pureza interior. Por isso um coração sujo pelo pecado não pode ser um coração amoroso, um coração que vem no coração de Deus. Não pode ser. Já um coração limpo diante de Deus recebe e vê as coisas espirituais com transparência. No amor não há lugar para a imparcialidade, não há lugar para isso, pois
se cultiva uma boa consciência, nem lugar para a simulação, fingimento, hipocrisia, pois se cuida de uma fé não fingida. Se trata de uma fé não fingida. E nós temos aqui o último tópico, a sua síntese dizendo: como coluna e firmeza da verdade, a igreja é a guardiã da sã doutrina. Queridos, nós somos a igreja de Cristo. Nós devemos brigar pelo nosso direito de guardião. Não aceite heresias. Não aceite palavra que seja diferente daquilo que Cristo e os apóstolos falaram, daquilo que a palavra de Deus nos diz acerca disso. Devemos lutar sim contra os falsos mestres, contra essas pessoas que querem, até mesmo em uma roda de conversa, bater papo, falar coisas que não condiz com a verdade bíblica, com a verdade de Deus. Vamos combater isso, porque nós somos a igreja. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos hoje a igreja para combater isso aí, esse tipo de heresia dentro do nosso meio. Nós devemos ensinar um amor verdadeiro, um amor autêntico, um amor que não envolve sentimento humano, mas sim o amor de Deus na vida de cada um de nós. Nós devemos botar em prática isso e saber mais ainda que isso um dia Deus vai cobrar de nós. Isso um dia Deus vai cobrar de nós. Nós devemos lutar por isso aí. E a conclusão que eu quero dizer é o seguinte: que a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso precisamos ser dedicados estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Vou dar uma pausa aqui. Aqui o autor está dizendo que nós precisamos ser dedicados estudantes da palavra. É isso que eu falo, que a Bíblia tem que ser estudada. Não é lida, é estudada. Porque você só vai conseguir enxergar se você estudar a Bíblia a fundo. Eu sempre bato nessa tecla. Nós devemos estudar a palavra a fim de zelarmos pela sã doutrina. Levemos em conta, com a finalidade dela, é o amor com Cristo, um amor em Cristo, vivamos com um coração puro e uma fé não fingida. Isso que o apóstolo Paulo está dizendo, e ele dá um exemplo aqui. Somos chamados, olha a finalização, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Devemos zelar. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos terminar com uma oração, mesmo sentado. Querido Deus, aprendemos a Tua porção sobre como nós devemos, Senhor, cuidar daquilo que nós cremos, daquilo que nós aprendemos desde criança, daquilo que os mestres nos ensinaram, Jesus e os apóstolos. E Paulo vem nos admoestar, nos advertir, Senhor, de que precisamos, Senhor, lutar pelo nosso direito, de manter vivo a chama, a igreja viva, regada pelo Teu amor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, sermos melhores naquilo que fazemos para o Senhor e nos dedicarmos, Senhor, totalmente para cuidar das coisas do reino de Deus. Obrigado por essa lição maravilhosa, por esse maná que aprendemos da Tua santa palavra. Faça, Senhor, com que cada um possamos ser um guardião para guardar, para zelar, para cuidar da Sua igreja aqui representada. Nós te agradecemos por tudo, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.